Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, pela leitura que fizemos, ó Pai, a leitura da lei relativa, Senhor, à lepra, Pai. Essas coisas apontavam, Senhor Deus, para a obra de Cristo na vida do seu povo, a purificação dos nossos pecados, ó Senhor Deus. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia do seu povo, nos faz entender a tua palavra, fazendo com que ela alcance, Senhor Deus, o mais profundo do nosso coração. E que o Senhor possa estar nos dando entendimento, consolando, Senhor Deus, o teu povo, exortando, admoestando, Senhor, e dando cada dia mais e mais a esperança, Senhor Deus, da vida futura. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso de 8 a 11. E assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia do que a si mesmo, diz que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temos as coisas que têm de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem expostos à prova, e terei tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O que se tem hoje a respeito do livro de Apocalipse, hoje nem tanto, mas há um tempo atrás, achava-se que o livro de Apocalipse era um livro muito difícil. E realmente não é um livro muito fácil, porque é um livro que trabalha alegorias. Mas o propósito de se escrever o livro de Apocalipse, diferentemente do que muitas pessoas pensam, que algumas pessoas olham para o livro de Apocalipse e têm medo, e o Evangelho, ou falso Evangelho, eu sei lá o que seria Evangelho, eu sei lá o nome que se dá. Antigamente, a perspectiva, o senso comum evangélico olhava o livro de Apocalipse com uma perspectiva errada. As pessoas até tinham medo do livro de Apocalipse. Mas o livro de Apocalipse foi escrito para consolar a igreja, para dar consolo e esperança em meio a tempos ruins. É o Senhor preparando o seu povo para passar por determinadas situações, e as igrejas ali, muitas delas já estavam passando, as igrejas aqui naquela região da Ásia Menor, as 7 igrejas em que essas cartas são dirigidas, já estavam passando por muitas dificuldades. E a ideia de se enviar essas cartas às 7 igrejas, o seu significado é, nessas cartas, ou nessas 7 igrejas, e 7 é um número em Apocalipse que representa algo que é completo, perfeição, não no sentido de algo perfeito sem nenhuma rusga, mas perfeição no sentido de algo completo. Então, quando ele fala 7 igrejas, ele está querendo se referir à totalidade das igrejas. E a ideia que, ao se mandar essa carta às 7 igrejas, é que nessas 7 igrejas nós estamos vendo a igreja de Cristo em todos os tempos. Os problemas, as dificuldades que as igrejas passam e vão passar num determinado momento, como nós vamos ver mais adiante, nós não vamos ver, mas como o livro de Apocalipse mostra mais adiante, no final dos tempos. Porque o livro de Apocalipse ele fala das vitórias de Cristo. Ele fala do juízo de Deus sobre a humanidade por causa dos seus pecados. Por isso é um livro que consola o nosso coração. Porque é um livro que mostra que as dificuldades que a igreja estava passando naquele momento, e as dificuldades que nós vamos passar, porque Apocalipse mostra essa dificuldade no final dos tempos,
antes do Senhor chegar, o Senhor vir. A perseguição da igreja, muitos crentes sendo mortos e perseguidos, não numa determinada localidade, mas de uma maneira generalizada em todo o mundo. Essas coisas até acontecem em outros locais, mas o livro de Apocalipse nos foi dado nessa perspectiva, para que possamos ter esperança e antever a glória de Cristo que estava vindo, sendo trazida por meio do juízo de Deus sobre esse mundo. É nessa perspectiva que o livro de Apocalipse ele é escrito, para dar esse conforto, esse consolo à igreja que está passando e que vai passar por dificuldades e por perseguições. Uma outra coisa interessante também nessas cartas é que cada cidade que tinha as suas características, essas características elas afetavam a cidade, a igreja da cidade. Então nós vamos ver e entender como era a cidade, nos faz entender como era a igreja. Por quê? Porque as características daquela cidade serão usadas muitas vezes aqui pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para apontar problemas ou virtudes que aquela igreja, que aqueles crentes, melhor dizendo, ali tinham. Então eu gostaria primeiro de falar sobre a cidade de Esmirna, para nós entendermos o contexto em que essa carta é escrita e da forma como ela é escrita, falando das virtudes daquela igreja, como das suas fraquezas. A cidade de Esmirna era uma cidade que ficava uns 50 quilômetros ao norte de Éfeso. E era também um porto marítimo. E a gente sabe que essas cidades que são costeiras, em geral, são cidades prósperas. Esmirna era uma cidade próspera. Riqueza e prosperidade estavam presentes ali naquela cidade e fazia com que ela disputasse ali na Ásia Menor a honra, de ser a principal cidade daquela região entre Éfeso e Pérgamo. Esmirna era uma metrópole comercial. Em 195 a.C., foi erigido um templo à deusa Roma. Era uma cidade grega, de influência greco-romana. Então a idolatria era muito presente. E ali também tornou-se um lugar forte ao culto ao imperador. Em 26 a.C., um templo foi erigido ali ao imperador Tibério. E esse templo foi disputado por várias cidades, como, por exemplo, algumas, quando as Olimpíadas foram feitas aqui no Brasil, então todo mundo está disputando a cidade sede, porque é um evento, é algo histórico, aí você faz construções, faz tal para chamar a atenção para a cidade. A mesma coisa aqui, as cidades disputavam ali sobre quem ia erigir o maior templo, quais eram os templos mais bonitos, mais exuberantes e tal. Isso acontecia ali também. E por isso ela se gabava de ser a principal cidade ao culto ao imperador. A gente sabe que os imperadores romanos, os Césares, em algum momento das suas vidas, eles se achavam divinos e eles se divinizavam, até mesmo antes da sua morte. E os templos eram erigidos, templos lindíssimos. Nós temos uma representação do templo grego, que é uma igreja presbiteriana da Graça. Eram templos belíssimos, onde a adoração e o paganismo estavam presentes ali. Mas não só isso, Esmirna também apresentava uma colônia judaica bastante expressiva e, como nós vemos na Escritura, agressivamente hostil aos cristãos do primeiro século e aos cristãos aqui nesse momento, que também é o primeiro século na era cristã. João parece ser o último apóstolo, o último que morre dos apóstolos. Então existia uma colônia judaica muito forte ali, e essa colônia judaica ela tinha influência nas autoridades. Conta-se que anos mais tarde alguns judeus se juntam aos pagãos para pedir a morte do bispo ali da igreja, que era Policarpo, daquela igreja.
E eles participaram ativamente do martírio desse homem na fogueira, impedindo os cristãos do seu tempo de levarem os seus restos mortais. Os judeus colaboraram com isso. Por outro lado, Esmirna era o nome grego da palavra mirra, que era uma substância esmagada de uma planta que era usada para a fabricação de perfumes e para embalsamento. Então percebam como a cidade era uma cidade próspera, era uma cidade que tinha uma proeminência não somente religiosa. Você vê aí o culto greco-romano, você vê judeus, né? E você vê uma igreja cristã. Tá? E como eu falei, né, entender como a cidade era, vai fazer com que a gente se situe na vida da igreja, na dimensão dos problemas e lutas que aqueles cristãos estavam vivenciando naquele tempo. A gente percebe, muitas vezes, isso é muito claro aos nossos olhos, que os pecados da cidade influenciam na vida da igreja, de forma direta ou não, de forma positiva ou não. E ali não era diferente. Aquela igreja sofria as influências negativas daquele contexto de prosperidade, de impiedade, de paganismo daquela cidade. Uma coisa interessante nós observarmos também nessa carta, que essas cartas sempre tinham uma estrutura. A estrutura, por exemplo, é a seguinte: verso 8, ela começa sempre com uma saudação. Percebam que as 7 igrejas, todas elas começam com uma saudação ao anjo da igreja em Esmirna. Quem é o anjo da igreja? O anjo da igreja é um pastor. E por que ele usa essa expressão? Essa carta está sendo endereçada ao pastor da igreja. Então, inicialmente, tudo que ele fala, está falando a respeito do pastor da igreja. É lógico que muitas vezes, e a gente vai perceber isso na leitura dessas cartas, que aquilo que se refere ao pastor está se referindo como emblema da própria igreja, da maneira como aqueles crentes viviam. Mas inicialmente, vocês perceberam, tudo na segunda pessoa, a carta é endereçada ao ministro da igreja. E por que ele é chamado de anjo? Porque anjo em grego é mensageiro. Porque não é nenhuma aura, nem nada especial, né? Como não podemos, como os pentecostais falam, nós não podemos tocar no anjo da igreja. No anjo e nos crentes também. Ninguém pode tocar, ninguém pode falar mal de ninguém pode ofender ninguém tem que ter respeito, amor pelos outros. Não é só pelo pastor da igreja, é por todos. Na perspectiva, ao usar essa expressão, anjo é chamar a atenção daquele que está recebendo a carta da própria igreja, para a missão que a igreja, que o pastor tem, de ser mensageiro do Senhor. Então, nós temos esse início, a saudação. O segundo, sempre após a saudação, nós temos uma autodesignação de Cristo. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. E é interessante que todas as cartas que são endereçadas, elas apresentam uma característica do Cristo revelado, glorificado ali, no primeiro capítulo de Apocalipse. Quando João teve a visão do Cristo glorificado, ele caracteriza o Senhor Jesus com os pés, como bronze polido, a sua voz, como voz de muitas águas. E você vê essas características sendo repetidas na carta, porque elas estão diretamente atreladas àquilo que Deus quer falar àquela igreja. Aí, após essa autodesignação de Cristo, nós temos a aprovação da parte de Cristo, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, não temas as coisas que tem de sofrer, e o encorajamento, no verso 10, não temas as coisas que tem de sofrer, ser fiel e tal. E a advertência no final da carta, da parte de Cristo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E por final, a promessa: o vencedor, de algum modo, sofrerá dano na segunda morte. E que vencedor é esse? Vencedor que passou por aquelas tribulações, por aquelas dificuldades que estão descritas aqui. Há uma promessa embutida
em todas essas cartas. Aqueles que vencem, eles recebem alguma coisa da parte de Deus, geralmente atrelada a essa autodescrição de Cristo, mas todas apontando para o reino eterno, a certeza da nossa salvação. Uma coisa interessante, nós não vamos, na realidade, fazer uma exposição de todas as cartas, né? Especialmente hoje estaremos falando sobre esse texto. Mas nós vamos perceber que todas as igrejas, aqui em sua maioria, são 7. Não vou contar os deles, mas a maioria você tem o Senhor Jesus falando alguma coisa de bom, das virtudes, a aprovação da parte de Deus com relação àquela igreja, e por outro lado, às vezes uma reprovação. A igreja de Esmirna não foi censurada por Cristo em momento algum. Diferente da igreja de Laodiceia, que não tem nada a ser aprovado da parte de Deus. E aí, no caso dessa igreja, ela precisava ser encorajada e consolada na pessoa do seu pastor para ser uma igreja fiel. E aí diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve. E como nós estamos fazendo uma exposição, eu gostaria de falar sobre isso. Por quê? Porque em todas essas cartas estão sendo endereçadas ao ministro, aquele que prega, aquele que traz a mensagem do Evangelho. E aí, o texto da Escritura implicitamente nos faz lembrar da responsabilidade dos pastores e dos embaixadores de Cristo na igreja. Paulo vai dizer que nós somos embaixadores, como se o Senhor exortasse por nosso intermédio. A responsabilidade daqueles que pregam a palavra de Deus é extremamente importante. É uma responsabilidade tal que, se não fosse o Senhor, nós não conseguiríamos levar esse jugo sobre nós. E o anjo da igreja, o pastor da igreja, ele não pode se calar diante de tudo aquilo que a Escritura vai nos dizer. Ele não tem que ter medo, e nem ser tímido, apesar disso acontecer constantemente. Mas nós não podemos nos deixar levar pelo medo, desagradar, nem pela timidez, porque somos chamados a proclamar a mensagem de Cristo. E a Escritura vai nos dizer, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versos de 1 a 4, que é Ele, o Senhor Jesus, Ele vai chamar os seus pastores para prestar conta dos seus rebanhos. Quando Ele diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participantes da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Aqui nesse texto não é uma advertência contra os pastores, mas uma promessa, uma recompensa pelo ministério que eles desenvolveram. Por quê? Porque eles são os anjos da igreja, ou seja, eles são os mensageiros. É a partir deles que a mensagem do Senhor está sendo pregada. Por isso que aquela mensagem estava sendo direcionada para eles. Não só como advertência própria, e a gente vai ver que ele está falando diretamente ao pastor, mas esse pastor também é o reflexo da igreja. Nós vamos ver aqui. Aquilo que se é direcionado ao pastor pode se aplicar àquela igreja também. E aí, depois dessa saudação, o Senhor começa a se autodesignar. Ele diz assim: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Nós estamos aqui diante da descrição do Cristo glorificado. É a sua autoidentificação. Jesus, na Escritura, é apresentado como o princípio e o fim de tudo. Ele é a origem de todas as coisas. É isso que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 11, verso 36. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.
Cristo é tudo em tudo em todos. A Escritura de Gênesis ao Apocalipse vai apontar para o Filho de Deus, vai apontar para a divindade do Filho de Deus, vai apontar para Cristo. O próprio Deus vai apontar para Cristo e falar que nós devemos glorificar o Filho, porque no momento em que glorificamos o Filho, estamos glorificando também o Pai. Por quê? Porque todas as coisas convergem para Ele. E a nossa existência depende exclusivamente dele. E deve também se direcionar para o Senhor. Lá em 1 Coríntios capítulo 8, verso 6, a palavra de Deus diz assim: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também para Ele. Percebam que essa expressão está dizendo que o Senhor é tudo em todos. Ele é o primeiro e Ele é o último. Ele é o Senhor de todas as coisas. Lá em Apocalipse capítulo 4, verso 10, nós vamos ver a humanidade redimida colocando as suas coroas diante do trono de Deus. E dizendo assim: os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão aquele que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. A igreja de Esmirna, nós precisamos ser lembrados dessa verdade para entender que a razão da nossa existência está em Cristo. Quando a razão da nossa existência está em Cristo, quando a coisa mais valiosa é o Senhor Jesus, quando nós entendemos que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus, a nossa vida perde o valor completo diante das demandas desse mundo com relação ao Evangelho, com relação ao amor ao Senhor. Por isso, e nós vamos ver que esse é o contexto, aquela igreja não deveria temer a morte. Pelo contrário, eles deveriam honrar o Senhor com a sua vida, entregar a sua vida aos pés do Senhor Jesus. E naquele dizer de hoje de manhã, em Atos capítulo 9, 16, quando o Senhor chega para Ananias e diz assim: Ananias, vai atrás de Paulo, vai lá conversar com ele, porque eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Eu acho que essa é uma das passagens mais lindas e mais significativas da Escritura. O Senhor está dizendo para o seu servo que ele vai descobrir quanto é necessário, o quanto é importante sofrer pelo nome do Senhor. Aquele homem, aquele pastor, como aquela igreja, deveria estar a serviço do Senhor e deveria colocar a sua vida no altar de Deus. E isso poderia significar a sua morte. Poderia significar a humilhação nesse mundo. Poderia significar ser sempre o último nesse mundo. Poderia significar privação. Poderia significar o ostracismo e qualquer outra coisa semelhante a isso, por causa do Evangelho de Cristo. Olha o que ele diz, além dessa autodesignação. Estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Nós percebemos que aqui, nessas palavras, nós temos toda a esperança do Evangelho. Todo o Evangelho centrado simplesmente nessas palavras. Ou seja, a esperança e a certeza da graça de Deus em nós está aqui. Na morte e na ressurreição de Cristo. Se nós pegarmos lá o capítulo 1, os versos 17 e 18, nós vamos ver essa descrição. Quando vi cair a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. É por isso que ele diz ao final lá dessa carta que o vencedor
não sofrerá dano na segunda morte. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Porque Ele tem agora a chave da morte e do inferno. Porque Ele tem vida em si mesmo. E que a vida eterna pertence exclusivamente a Ele. Ele tem as chaves da morte. Ou seja, Ele pode abrir o túmulo e levar os mortos. Aqueles aos quais aplicou a sua salvação desde a fundação do mundo, o seu sacrifício, Cristo, por meio do seu sangue, agora garante a nossa ressurreição. É essa certeza que nós temos. E por isso, eles não deveriam temer a morte física. E se pudessem morrer por causa de Cristo, eles deveriam morrer e não retroceder. Ou seja, não negá-lo. Como o Senhor ressuscitou, eles também iriam triunfar sobre a morte. O que nós temos aqui nessa descrição é a certeza da vitória contra o pecado, a transformação de uma natureza corruptível para uma natureza incorruptível. Abram 1 Coríntios capítulo 15. Olha o que a palavra de Deus diz nos versos 16 a 22. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha o que o verso 50 a 58 vai dizer. Isto afirma, os irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Às vezes as pessoas dizem assim: a única coisa que nós temos certeza nessa vida é que nós vamos morrer. Eu vou dizer, a única coisa que nós temos certeza nessa vida é que nós vamos ressuscitar. Essa é a certeza que nós temos, a única. Porque muitos de nossos irmãos não passarão pela morte quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Então a única coisa certa nesse mundo é a ressurreição dos mortos. Por isso, essa identificação para essa igreja, porque traria conforto, firmeza, porque a morte não é o fim. A morte para nós crentes não é o fim, mas é o coroamento de uma vida cristã. É isso que representa a morte para nós crentes, o coroamento da vida cristã. Todos nós vamos passar por ela, inicialmente. Aqueles que estão mais velhos, a princípio, a morte chegará primeiro. Essa geralmente é a tendência. Uma caminhada mais longa, um caminho percorrido, não é sempre que acontece isso. A morte às vezes estraga pessoas no meio da sua vida. Por quê? Porque para nós crentes, o nosso tempo de aflição chegou ao fim e o Senhor está nos recolhendo para si.
Essa é a certeza que nós temos. A nossa ressurreição. E a partir do verso 9, ele começa agora as suas admoestações, advertências e louvores. Verso 9 diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O sentido dessa palavra no original é bastante interessante, né? De conhecer. É alguém que está intimamente ligado, que se relaciona com intimidade. Às vezes essa palavra ela é usada para o relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher. Por quê? Porque demonstra um conhecimento completo. Tá? Aqui ele diz que conhece a nossa tribulação. Tribulação aqui é aflição, opressão, aperto. Tá? Ou seja, aquele pastor e consequentemente aquela igreja estavam sofrendo grande aflição e uma perseguição feroz. E eles estavam vivendo em opressão, em apertos extremos. É essa a ideia. E o Senhor está dizendo assim: eu conheço a sua dificuldade. É engraçado, né? Quando alguém está passando por uma situação dificultosa, que você já passou, que você está conduído, né, com aquela situação, você chega para ela assim, e fala assim: eu sei o que você está passando. Você, ao mesmo tempo que você chora, por saber o que aquela pessoa está passando, pela dor que aquela pessoa está passando, aquela pessoa se sente consolada, porque ela olha para ela e diz assim: tem alguém aqui que pode ter empatia com aquilo que eu estou vivendo nesse momento. E é um momento tão confortante você saber que aquela pessoa, às vezes ela te dá um abraço ou um aperto de mão, sabe da sua dor. É isso que o Senhor Jesus está fazendo aqui. Conheço, eu sei o que você está passando. Eu sei a pressão, a opressão e os apertos, a tribulação e a dificuldade com que vocês estão passando. E a ideia de alguém que se compadece, né? Que entra nesse sofrimento. Ele diz: eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus. Ele fala dessa pobreza. E é uma coisa interessante que nos chama a atenção aqui, é que essa igreja faz um contraste enorme com a igreja de Laodiceia. Porque lá na igreja de Laodiceia, no capítulo 3, verso 17, eles dizem assim: eu sou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. Essa era a visão que eles tinham de si mesmos. Mas a visão que Deus tinha deles era diferente. Ele diz: olha, você é miserável, infeliz, pobre, cego e nu. Aqui o texto é completamente diferente. O Senhor diz assim: eu conheço a sua pobreza, a dificuldade que vocês estão passando por causa da tribulação, mas vocês são ricos. É isso que ele está querendo dizer aqui. Era uma tribulação que produzia pobreza, aqui com o sentido de miséria, pobreza extrema, tá? E essa palavra se refere à condição desprezível daquelas pessoas que vivem mendigando na rua, tá? Essa era a situação que eles estavam vivendo, uma pobreza extrema, consequentemente, confisco de bens, né? Aí a ideia é essa, né? Essa pobreza aqui seria a consequência disso, do confisco de bens, de pessoas que estavam saqueando os cristãos, né? E da própria dificuldade de se ganhar a vida em um ambiente hostil, como eles viviam ali. E nós vemos isso na história, né, da humanidade, né? Os judeus, que eram extremamente ricos, como eles foram saqueados e como eles viveram grande dificuldade no período ali da Segunda Guerra. Seus bens foram conquistados, as pessoas saqueavam, né, entravam na casa desses homens e roubavam as suas coisas, levavam as suas riquezas, e eles não podiam reclamar, porque eram judeus
e as pessoas que estavam entrando ali eram cidadãos alemães, se ele falasse alguma coisa, ele apanhava, ou coisa pior. Era isso que esses crentes estavam vivendo ali. E a própria dificuldade de ganhar a vida naquele ambiente hostil ao Evangelho e ao cristianismo. E aí a gente lembra, por exemplo, no próprio Escritura, né, no livro de Esther, quando Amã está perseguindo Mordecai e por isso cria uma trama que faz com que todas aquelas pessoas ali daquela região, num determinado dia, se levantem contra os judeus, do nada, saqueiem as suas casas, matem esses homens, e eles não vão receber nenhum juízo sobre si por causa das suas ações. E isso tudo por causa do Evangelho que era pregado ali, pelo que eles representavam ali, o povo de Deus. A gente sabe da história, né? A história se reverte, a providência divina é algo manifestado ali no livro de Esther, e como os judeus, eles são, como o decreto do rei não poderia ser revogado, ele faz um segundo decreto dizendo que os judeus poderiam se defender. Olha, essa é uma situação. Eles iam ser saqueados, iam ser assaltados por causa da fé deles, e eles não podiam se defender. E aí ele estabelece um decreto concedendo aos judeus que se preparassem para aquele dia, que pudessem aniquilar e matar todos aqueles que se levantassem contra ele. Isso por quê? Por causa do Evangelho. Por causa da fé que eles professavam. É o que acontece, nós vamos ver isso mais adiante, né? Já estamos bem pertinho. Também a igreja ali dos Hebreus, lá em Hebreus capítulo 10, verso 34, em que a perseguição aos cristãos era tanta que envolvia saque de propriedades. Aquelas pessoas estavam sendo saqueadas dos seus bens. E lá no capítulo 10, verso 34, ele diz assim: porque não somente vos compadecestes encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio, o roubo dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior e durável. O que ocorria era que essa pressão, essa perseguição, essa tribulação gerava pobreza extrema ali para os habitantes, para os crentes habitantes de Esmirna. O trabalho, os recursos financeiros eram boicotados por causa do testemunho que eles davam de Cristo. E a condição da igreja, espiritual da igreja, estava em contraste com a situação econômica. Eles eram pobres, mas na realidade eles eram ricos. Naquele tempo, tornar-se cristão, de um ponto de vista terreno, era um verdadeiro sacrifício. Por quê? Porque significava pobreza, fome, prisão e, com frequência, morte por meio de feras ou fogo. Júlio Gonçalves, ele é um escritor, ele conta a história da igreja, né? Desde o seu início até depois, acho que até a Reforma Protestante, né? E ele fala, num dos primeiros livros que ele fala da primeiro século da era cristã, ele fala que naquele tempo as pessoas, a igreja era fiel porque somente se juntavam ao Evangelho aqueles que realmente eram cristãos, por causa da perseguição. Porque professar a fé cristã, professar o amor a Deus, a Cristo, seria uma pena de morte. Seria assinar a sua própria condenação. Aqui, o Senhor está dizendo que eles não deveriam sentir piedade de si mesmos. Eles podiam parecer pobres, mas eram ricos de bens espirituais, eram ricos da graça de Deus. E isso para nós não são palavras meramente, não são coisas que sublimam a nossa realidade ruim ou difícil
daquele momento. É para nós um consolo. Todo mundo vai dizer isso. Isso aí é para sublimar, para tornar o homem servil, para aceitar a sua condição miserável e deplorável em que vive. Nós não pensamos dessa forma. Nós sabemos, nós crentes, que quando vivemos de forma difícil nesse mundo, por causa do Evangelho, nós estamos entesourando um tesouro no céu. E aqui, nessas situações de grande aperto e perseguição, adversidade e pobreza, nesse caso, eram sinônimos de piedade e fidelidade a Deus. É interessante que a gente precisa lembrar que, mesmo sem perseguição física, nós podemos cair numa situação como essa, no nosso dia a dia. Por exemplo, o comércio, você querer ser uma pessoa fiel ao Senhor, e por causa disso ser prejudicado, até por aqueles que fazem as leis, ter determinadas metas para alcançar, e aí você começa a fazer determinado jogo, até determinadas profissões, você não escolher determinadas profissões, porque essas profissões ou em geral vão contrariar os mandamentos do Senhor, ou vão trazer para você grande dificuldade. Eu poderia dizer, não estou proibindo, o crente não está proibido, de fazer isso. As profissões como, por exemplo, o direito, você vai ser advogado, como jornalista, como político, ou certos contextos de determinado trabalho. Você abraçar uma profissão como essa, e você for fiel ao Senhor, você vai passar dificuldade. Porque são profissões em geral, que lidam com a corrupção, com o pecado, com o logro. E você, como crente, quando abraça uma profissão como essa, você não pode se deixar dobrar. Aí você vai ver, poxa, fulano é advogado, ele é rico pra caramba, o outro lá é advogado, não é tão rico assim. Ele é político, como de vez em quando fazem aí, colocam na internet, que os presidentes da República do tempo da ditadura militar, o máximo que eles saíram de lá era uma casa em Ipanema, um terreninho não sei aonde, diferente dos presidentes depois da ditadura militar, que entram e saem milionários. Muitas vezes nós vamos passar por situações como essa, por causa do Evangelho, por causa do testemunho, por causa da palavra de Deus. E nós precisamos entender que a nossa pobreza, nesses casos, nessa situação, vai representar fidelidade ao Senhor. Eu não estou dizendo que pobreza representa isso. Eu estou dizendo que a pobreza, nesse caso, vai representar fidelidade ao Senhor. Aquela igreja, aquele pastor estava sendo consolado porque o juiz de toda a terra sabia de tudo aquilo que eles passavam, e ele sente também a dor do seu povo. Nessas palavras, conheço a tua tribulação, nós já percebemos isso. O Senhor sente as nossas dores, Ele sofre conosco, é isso que a Escritura nos diz. Até o exemplo que nós demos hoje de manhã, ali da conversão, da leitura que nós fizemos na conversão do apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 9, verso 4, o Senhor se revela ali, se apresenta ali para Paulo de forma glorificado, E aí ele diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? O Paulo estava perseguindo a Cristo, ele já havia morrido, ele aparece ali, ele tem uma visão do Cristo glorificado ali. Que perseguição é essa? Porque ele estava perseguindo o povo de Deus. E o Senhor se compadece das nossas dificuldades e das nossas misérias. Eu, como pai, às vezes à noite, no meu leito, na minha cama, começo a chorar,
porque lembro dos meus filhos, porque lembro às vezes das dificuldades quando eles eram mais novos, né, de discipliná-lo, de ver o coração impenitente deles. Hoje eu choro e sinto e sofro por causa do sucesso deles. As dificuldades deles são as minhas dificuldades, os pecados deles são os meus pecados. Se eu, que sou pecador, tenho esse sentimento, quanto mais o Senhor. Nosso sofrimento diante do Senhor não passa desapercebido. Ele se compadece de nós. E ele diz assim: conheço a tua tribulação, a pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são. É interessante porque o significado dessa palavra aqui, blasfêmia, seria calúnia. As acusações caluniosas feitas pelos judeus daquela cidade aos cristãos. E os primeiros sinais desse tipo de comportamento, de problema que a igreja viveu, foi ali na igreja primitiva. Nós vemos isso em Paulo, quando Paulo é acusado lá no finalzinho do capítulo de Atos, pelos judeus diante das autoridades em Tessalônica, e quando esse esteve em Jerusalém, lá em Atos 16, versos 6 e 7, diz assim: porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui, os quais Jason hospedou, todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Na realidade, eles estão mentindo, é uma calúnia a respeito disso. Eles não eram contra os decretos de César, e apesar de Cristo ser um rei, sim, mas não era um rei físico, não era um governante físico. Apesar também de ser um governante de todas as coisas, era um rei de um reino eterno, em que César estava debaixo do seu controle. Apesar de ele não estar no governo civil. Em Atos capítulo 21, versos 27 a 29, nós vemos também essas acusações caluniosas, quando diz assim: quando estavam para findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelita, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina a todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Mentira! Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou o recinto sagrado, pois antes tinham visto Trófimo, que era um grego, Éfeso, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o havia introduzido no templo, o que era proibido pela lei. E nessa perspectiva que nós temos aqui, nós podemos concluir que também os judeus ali daquele tempo, quando ele fala em blasfêmia, ou seja, calúnia, eles lançaram falsas acusações com falsas provas para acusar os cristãos ali diante das autoridades, e provavelmente dizendo que estavam violando as leis romanas. Era interessante porque os romanos, ou seja, os judeus tinham autoridades romanos de viver a sua religião. Estava acontecendo ali também com o povo hebreu, ali a carta aos Hebreus. Eles tinham liberdade para cultuar, para praticar a sua religião diante dos romanos. Mas os cristãos não tinham essa liberdade. E até haver uma completa ruptura entre o cristianismo e o judaísmo, os cristãos que estavam no judaísmo eram perseguidos. E os judeus passam a serem os primeiros a acusar os cristãos e caluniá-los, dizendo que eles honravam como Senhor a Jesus e não a César. E eles enchiam os tribunais, lançando acusações maldosas sobre eles. O texto da Escritura dizendo assim: e a blasfêmia do que assim meio. Eu conheço a blasfêmia desses homens, a calúnia desses homens que se dizem judeus e não são, se declaram judeus e não são, antes são sinagoga de Satanás. Os judeus nesse momento eram claramente opositores da igreja, eles rejeitavam o Cristo, rejeitavam o Messias e confirmavam essa rejeição perseguindo os cristãos. Não eram judeus, porque o verdadeiro judeu era o povo do Messias, os que seguiam a Cristo.
E de certa forma é o que vemos aqui, João fazendo essa distinção aqui entre o Israel literal e espiritual, como Paulo muitas vezes em suas cartas, como em Romanos capítulo 2, verso 28 e 29, quando ele diz assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão é quem é somente da carne, porém judeu é aquele que é interiormente, circuncisão é que é do coração, do espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Ou lá em Filipenses capítulo 3, verso 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos a Cristo no Espírito, e nos gloriamos em Cristo, e não confiamos na carne. Aqueles judeus que acusavam os cristãos perante os romanos, de forma intencional, os oprimindo, na verdade eles eram agentes de Satanás. E Gamaliel já tinha dito para eles: cuidado, não persigam esses homens, porque se essa obra é do Senhor, ela vai continuar, vocês serão achados se levantando contra Deus. Mas se não for, ela por si só vai se destruir. Se nós formos olhar bem para essa característica, assim, para o que está acontecendo aqui, nós vamos perceber que é uma perseguição que surge dentro do povo de Deus. É uma perseguição interna. Por quê? Porque os judeus inicialmente eles eram o quê? Eram igreja. E parece que essa é uma sina, né, que a gente vê se repetir constantemente na história. Um grupo da igreja, que é reputado como igreja, perseguindo aqueles que querem ser fiéis às Escrituras, e são perseguidos ferozmente, porque querem viver a vida, né, conforme aquilo que a palavra de Deus prescreve. A gente vê isso hoje em dia, né? Eles são chamados de radicais, fundamentalistas, xiitas, neapolitanos. Eu não sou salmodinha exclusiva e não vejo fundamento bíblico para isso, tá? Eu tenho colegas que são salmodinha exclusiva. Eu fico pensando assim: qual é o problema deles serem salmodinha exclusiva? Eles não estão pecando contra o Senhor. Eles estão sendo extremamente zelosos demais. E, ao meu ver, estão errando nesse aspecto. Mas se eles querem cantar sua salmo, qual o problema? Eu vou me agregar a eles no dia que eu estiver lá, na igreja deles, e vou louvar o Senhor, porque é a palavra de Deus. Por que perseguir esses que, no seu entendimento, querem ser mais zelosos? Se eles não estão pecando contra o Senhor. Eu estou dando um exemplo muito básico, né? Porque o pecado seria achar que todas as igrejas deveriam ter salmodia exclusiva. E que aqueles que fazem isso estão pecando. E eu poderia dar vários outros exemplos. Se eu não quero comprar nada no dia do Senhor, e me preparo todo final de semana, já que a gente está falando sobre isso na escola dominical, para no domingo não comprar nada, qual é o problema? Por que isso me afeta? Essa pessoa está querendo ser extremamente zelosa na perspectiva dela. Agora, o problema é quando eu digo: se você não faz assim, você está errado. Existem coisas que são muito claras na Escritura, que nos fazem exortar os nossos irmãos a abandonarem e a viverem de forma correta. As outras não. Por que isso incomoda?
falei, eu não quero tirar conclusão nenhuma, não. Tá? Mas quando nós estamos nos incomodando demais com o nosso irmão, porque eles querem ter um comportamento diferente, bíblico, sem radicalismo, exagero, qual o problema com isso? Agora, eu não posso, porque eles comportam assim, você não faz assim, você está errado, você está em pecado. Aquelas coisas que, é lógico, são secundárias, e naquilo que não é muito claro na Escritura, para nós batermos o martelo e dizer, é assim. Por que as pessoas elas se incomodam tanto? Nós queremos viver a vida do Evangelho de forma simples. Porque o culto da nossa igreja é simples, é assim, um assado, não tem isso, não tem aquilo. Por quê? Por que essas coisas incomodam? Ao ponto de sermos perseguidos por isso. Porque cantamos salmos, porque não aceitamos determinadas coisas na igreja, que são bíblicas, né? É interessante que a perseguição mais feroz, às vezes, começa dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja. E era o que estava acontecendo ali. A palavra de Deus estava dizendo que esses eram sinagoga de Satanás, estavam a serviço dele, pois estavam perseguindo a igreja de Cristo, os verdadeiros crentes. Aí ele diz assim, não temas as coisas que têm de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser expostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor está querendo preparar a sua igreja para tempos ruins, é isso. Tempos em que eles serão presos, serão levados à morte, e eles deveriam entender que estão sendo provados. Não temas as coisas que têm de sofrer. Em português, a palavra tender dá a ideia de necessidade. Não temos as coisas que tens de sofrer. Eles deveriam saber que estavam sendo provados, estavam servindo testemunho ao mundo e provando a validade da sua fé. Aqueles que são discípulos de Cristo devem estar dispostos a isso, a morrer, a ir à prisão, a dar a sua vida pelo Senhor. Eles estavam sendo preparados por Deus para esses momentos. E aqueles crentes ali de Esmirna, eles deveriam entender que estão enfrentando uma guerra espiritual, na qual eles estão frente a frente com o inimigo, com Satanás, com o diabo. É por isso que Paulo vai dizer, a nossa luta contra o pecado não é contra o sangue e contra a carne. Não é o fulaninho que está se levantando contra você. Aí a gente vê lá no Velho Testamento, até mesmo por contexto lá da época, um povo se levantava contra o outro povo, haviam guerras e tal, e nós vemos que os outros povos, todos faziam questão de se levantar contra os judeus, e a gente entendia que aquilo ali era o quê? Uma motivação espiritual. Eles queriam destruir, Satanás por trás queriam destruir, dizimar o povo de Deus. E ele continua fazendo isso. Ele quer oprimir, ele quer apertar, ele quer trazer dificuldades, ele quer fazer com que o crente venha a pecar constantemente através dos instrumentos que ele tem. E quem são os instrumentos? Os homens que estão debaixo do seu poder. A igreja precisava perceber que essas coisas que eles estavam passando eram necessárias para provar a fé da igreja e a sua fidelidade. Para eles entenderem quanto importa, quanto é importante, quanto é necessário sofrer por Cristo. Foi isso que Pedro vivenciou.
na sua vida, lá em Lucas, capítulo 22, nos versos 31 e 32. Nós temos essa necessidade na vida de Pedro. Pedro precisava conhecer a si mesmo. Pedro precisava lançar em Cristo a sua confiança. Anteriormente ele disse assim: Senhor, se o Senhor morrer, eu vou com o Senhor. Se todo mundo te abandonar, eu irei e tal. E aí, quando a situação acontece, ele faz que nem Judas. Ele trai o Senhor Jesus. Isso tudo era necessário para provar a fé dele, para saber o que ia no seu coração. Como diz lá Deuteronômio capítulo 2, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Deus não precisa saber o que está no nosso coração, mas nós precisamos saber. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Percebam que a vida de Pedro tem dois momentos. Um momento antes dessa aprovação e um momento depois. Provavelmente, eu não sei se essa linguagem aqui é uma linguagem precisa, porque às vezes o texto, a tradução tem um sentido ali um pouco diferente, mais abrangente no original. Mas parece que o momento da conversão de Pedro é aqui. Pedro antes dessa aprovação, esse teste de Pedro depois disso. E é isso que as provações nos fazem. É isso que as dificuldades, as tentações, as provações, os apertos nesse mundo nos fazem, como foi feito aqui com Pedro. Na mão do Senhor, Ele nos transforma por causa dessas dificuldades. Porque ali no contexto de Esmirna, enquanto Satanás estivesse, e nesse próprio contexto aqui também de Pedro, enquanto Satanás estivesse tentando os crentes com a mesma aflição, o Senhor nos estaria provando, testando e exercitando a sua fé. As perseguições seriam consequência da fé que tinham e da fidelidade a Deus. Eu vou repetir. As perseguições, as provações e as dificuldades eram consequências da fé que tinham e da fidelidade a Deus. É isso que nós vemos lá em Atos, capítulo 19 e 22, quando Paulo ali é apedrejado naquela região de Antioquia. Por que ele é apedrejado? Por causa do Evangelho. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões, apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Por causa da fidelidade dele ao Evangelho, ele estava sendo escorraçado das cidades, ele estava sendo apedrejado, estava sendo perseguido, e as perseguições ali eram consequência da fidelidade dele a Deus. É engraçado, né? Como o que se diz por aí é diferente, né? A Escritura está dizendo que as perseguições, as dificuldades, as provações são consequência também da fé e da fidelidade a Deus. Necessariamente elas não são ruins ou são um juízo de Deus sobre nós como a sua reprovação. Aí olha o que diz o versículo 22 do capítulo 14. Paulo, depois de sair daquela situação, ele foi dado como morto, agora ele é pego pelos crentes ali e tal, e aí chega ali na igreja, fortalecendo a alma dos discípulos, depois de ele tomar uma surra, depois de ele ser apedrejado, praticamente ser dado como as pessoas pensaram que ele tinha morrido pelo seu estado. Aí ele se recupera e exorta aqueles irmãos a permanecer firmes na fé,
mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E aí eu me lembro daquelas palavras do Senhor Jesus para o apóstolo Paulo ali, para Ananias: vai a ele. Eu vou pegar aqui Atos capítulo 9, são palavras lindas, que na realidade representam o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, quando ele diz assim, verso 15: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto é importante, quanto é necessário sofrer pelo meu nome. E nessas palavras do apóstolo Paulo, ele estava aprendendo, ele tinha aprendido a lição que o Senhor estava dando a ele, como era importante, como era necessário sofrer por causa do Evangelho. O objetivo do inimigo, de Satanás, quando ele diz: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, o objetivo de Satanás com isso é destruir, perturbar ou parar a igreja, mas o propósito de Deus é fortalecê-la, humilhá-la e conduzi-la aos seus pés. Satanás tem um propósito, mas o Senhor se utiliza dos propósitos errados de Satanás com a sua mão graciosa, trazendo bênção na vida da igreja. Ele diz que eles teriam tribulações de 10 dias, e para nós é consolador saber que nós vamos passar por um momento de dificuldade e nós devemos nos preparar para isso. Eu particularmente, eu sou assim, eu gosto de ver o tempo específico sobre alguma coisa agradável. Eu sei, vou ter que fazer aquilo ali, vou ter que passar. Eu sei que vai ser um determinado tempo. Aquilo me dá uma força maior. A ideia aqui desse símbolo 10 dias sugere que é uma perseguição num determinado período de tempo, nem longo nem curto, mas completo, e que tem um término certo. Vai chegar a um final, não é uma coisa, é infindável. E para nós é confortável saber da parte de Deus que Ele nos avisa dos perigos que nós vamos passar, para não sermos pegos de surpresa. E isso nos prepara para esses tempos de dificuldade, sabendo que o Senhor está ao nosso lado e sabendo que essas coisas também são passageiras na nossa vida, e essas coisas nos dão alento. Saber que o fim daquela provação, daquela dificuldade já foi determinado por Deus. É nessa perspectiva que nós temos que ler Mateus capítulo 24, verso 22, que diz assim: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E aí ele diz assim: ser fiel até a morte. Ele prepara a igreja, os crentes, para essa dificuldade. Ele diz que isso vai acabar, isso vai ter um tempo determinado, e diz para sermos fiéis até a morte, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. E a ideia aqui é que eles deveriam ser fiéis até o tempo que isso custasse, até que isso custasse a sua própria vida. O que o Senhor Jesus aqui está dizendo é que o que quer que aconteça, nós devemos permanecer fiel ao Senhor. E aos que permanecem fiéis é prometido o quê? A coroa da vida. E a figura da coroa aqui é dos Jogos Olímpicos, atléticos. Eles lutavam para alcançar uma coroa que é corruptível. Nós, segundo o texto da Escritura, lá em 1 Coríntios capítulo 9, de 25 a 27, estamos atrás de uma coroa que é incorruptível. E por vezes, queridos, nós pensamos que vamos receber essa coroa, mas nós não lutamos e somos vencidos por mínimas coisas nas nossas vidas. E usando o texto do apóstolo Paulo, a ideia ali de 1 Coríntios capítulo 9, versos 25 a 27, como nós poderíamos passar por essas situações
aqui descritas no Velho Testamento, em Apocalipse. Como situações pequenas que nós não conseguimos passar e achamos que vamos passar por provas mais difíceis com o perigo da vida. Se hoje nós não corremos perigo de vida e não conseguimos abandonar o nosso pecado, como se estivéssemos em plena guerra, como é que a gente vai conseguir ser fiel ao Senhor no dia de provações maiores? Às vezes nós não entendemos que mesmo na situação que nós vivemos hoje, nós estamos em guerra contra o reino das trevas, contra a nossa própria carne. E esses que vivem dessa forma, entendendo constantemente que estão lutando contra o seu próprio pecado, esses são aqueles que saem vitoriosos. Eu me lembro no meu tempo de quartel, eu passava na frente de uma unidade que era extremamente operacional, e era muito engraçado. A gente vivia rindo, porque você passava lá, os caras que estavam tirando serviço, eles tiravam serviço de capacete, com material todo pesado, metralhadora, pistola, aquela mochila. Alguns soldados andavam com material de sapa, ou seja, material para cavar buraco e tal. Era uma unidade extremamente operacional. E era uma tensão muito grande. Às vezes eu chegava lá no quartel, aquele quartel, entrava lá e os caras estavam assim, sabe, com aquela tensão, com aquela coisa, porque qualquer coisa era punição, e era um clima de guerra na própria unidade. Você entrava lá e se sentia mal, porque era um clima ruim. Mas era interessante que todas as vezes que tinha um problema, aquela unidade era a primeira aí. Era tipo uma unidade de pronto emprego. Guardadas as devidas proporções, não vou entrar no mérito daqueles tempos. Mas nós, como crentes, devemos estar assim, atentos, entendendo que nós estamos numa luta constante contra o pecado e que o nosso inimigo, ele não dorme. O propósito lá daquele quartel era viver em treinamento para que no momento do conflito nós estivéssemos preparados. Se nós não somos capazes de crucificar os desejos que militam na nossa carne em tempos de refrigério, como seremos capazes de não satisfazê-los quando as coisas estiverem em ebulição? Nós precisamos nos preparar agora, em tempo de paz, para a guerra. É bênção nos preparar em tempo de paz para a guerra. Nós precisamos ter uma mente de guerra, uma mente de conflito, entendendo que o nosso inimigo ele não dorme. Aí no final dessa carta ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. A primeira expressão aqui, quem tem ouvidos ouça, aponta para a capacidade de ouvir e uma disposição de dar atenção ao que está sendo dito. Nós vemos todo o tempo isso ali em Provérbios, O pai chamando atenção para que os ouvidos do filho estejam atentos, para que ele coloque a palavra do Senhor no seu coração, para que ele se volte o seu coração e os seus ouvidos para aquilo que está sendo dito e tal. E é isso que o texto está dizendo aqui. Quem tem ouvidos, quem tem capacidade para ouvir, ouça. Porque essa é a marca das ovelhas de Cristo. Elas ouvem a minha voz. E a segunda expressão, ouça que o Espírito diz às igrejas,
representa uma ordem para ouvir atenta e obedientemente as palavras do Espírito Santo. Ou seja, o Senhor está chamando a nossa atenção para essas palavras, e disso depende toda a nossa eternidade, porque é dessa forma que nós provamos que somos do Senhor, que nós consolidamos a nossa salvação. E aí ele vai dizer: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano. Que vencedor? Aquele que nessa situação permanecer fiel. É como se Jesus estivesse dizendo que aqueles que não se importam com a sua vida nesse mundo por causa do Evangelho de Cristo teriam verdadeira vida quando o Senhor vier em sua glória. Ser vencedor seria não negar o Evangelho, no contexto aqui, e até mesmo morrer por ele. E o Senhor Jesus disse isso lá em Marcos capítulo 8. Quem quiser, pois, 35, salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, salvará. Era isso que Cristo esperava da igreja. É isso que Cristo espera de nós. Que nós possamos dar a sua vida por Ele. Nós devemos, queridos, provar o amor de Deus, até mesmo com o perigo da nossa própria vida. Aquelas palavras do Senhor ao apóstolo Paulo, Ananias, para o apóstolo Paulo: eu vou mostrar para ele quanto importa sofrer pelo meu nome. Sabe o que eu vejo nessas palavras? O profundo amor de Deus para conosco. O profundo amor de Deus para com o apóstolo Paulo. E aqui, finalizando, queridos, a certeza da nossa perseverança e a certeza do nosso triunfo. A igreja de Esmirna, o pastor daquela igreja, era fiel ao seu chamado. E nós devemos nos lembrar, em situações como essa, as palavras do apóstolo Paulo, quando passarmos por esses vales de aflição, lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, quando diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas das que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Que nós possamos nos lembrar dessas palavras, ser fiel até a morte, quando estivermos sendo tentados, quando estivermos passando por provações ou tribulações, sendo oprimidos por Satanás, sendo achincalhados pelo mundo, que nós devemos nos lembrar dessas palavras, permanecermos fiéis, porque aqueles que permanecem fiéis, eles vencem. E aqui, ao final do verso 11, ele diz assim: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Mas por que ele não vai sofrer dano da segunda morte? Porque aquele que é o primeiro e o último esteve morto e tornou a viver. E essa é a nossa esperança, é a certeza que nós temos na nossa vida. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. E queremos te pedir, ó Senhor, que o Senhor esteja nos sustentando, Pai, como igreja, como indivíduos, como famílias, ó Pai, fazendo com que possamos superar as dificuldades, ó Senhor, e oposições desse mundo, Pai, começando, Senhor, com o nosso próprio pecado. Que o Senhor esteja nos sustentando, Senhor Deus, e que o Senhor esteja nos guardando, Pai, debaixo da tua mão poderosa, perdoando os nossos pecados, fazendo com que, Senhor Deus, possamos
reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos pecados, Pai. E quando pecarmos, voltarmos ao Senhor, Deus, em arrependimento e contrição diante do Senhor, para, Senhor, clamar o sangue de Cristo sobre nós. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Fortalece a nossa vida, fortalece a nossa fé, Pai. Nos dá a tua paz nesse mundo, Senhor Deus. E que nesse mundo, Senhor, de dificuldade e de provações e tribulações, possamos gozar as bênçãos, ó Senhor Deus, que são requeridas ou que são colocadas, melhor dizendo, sobre nós, ó Pai, por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso amado da nossa alma. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.